Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 48 minutos. Um bom dia para você que se encontra conosco nesta manhã de quinta-feira. Começa agora o Virtual News, dia 22 de dezembro de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. Mas principalmente um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem aniversaria nesse dia 22, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida, hoje e sempre. Manhã chuvosa, né? Semana que antecede o Natal, já chegamos aí, amanhã, dia 23, 24 já é véspera de Natal, todo mundo se preparando aí, com o espírito natalino inundando os corações, né? Que maravilha. Mas lembrando que na semana que vem é Réveillon, Ano Novo, e você volta lá atrás, 31 de dezembro de 2021, aquela lista de promessas, aqueles inúmeros projetos para a sua vida, colocou algum em prática? Se não colocou, você tem aí 8 dias, né, para colocar em prática. Lembra? Vai emagrecer, voltar a estudar, ir para academia, fazer alguma coisa diferente. Você colocou tudo isso, né? Então, se não deu tempo ainda, olha, ao menos na academia dá para você se inscrever e participar. Isso ainda você pode fazer. E depois, lógico, volta para a prancheta, escreve os projetos tudo de novo. E no dia 31 pula as ondinhas, né? E faz as promessas para a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Aí a dica, hein? Então, dá bem tempo. 9 horas mais 50 minutos. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Julimar Gomes. Bom dia, André Lima. Ou seja, até a gente está falando aqui nos bastidores. O nome vai chamar André do Cartório. Você fala André Lima, André Lima. Eu não detenho ainda os direitos autorais, eu não vou deter ainda os direitos autorais. E detalhe, hein? Ele tem dois, dá para colocar André, DJ do Cartório. Também tem essa. Bom dia, senhor. Bom dia a todo mundo que estiver ouvindo. Hoje nós trouxemos como convidado meu amigo Julimar Gomes, meu sócio. A gente tem uma empreitada onde a gente ganha muito dinheiro, né, Julimar? Fala aí. São rios. Lá no TPC, a gente pega esses momentos que é para contar de tanto dinheiro que a gente ganha. Tá bom dia, Maria Clara. Os salários bom dia. mais caros da Virtual ainda tá faturando junto com o Julimar. Então, a gente precisa pagar, né, as contas, né? Tá difícil a coisa, né? Caviar é caviar, né, meu? Caviar é caviar. Fala, meu querido Julimar, seja bem-vindo, meu amigo. Muito bom dia Márcio, bom dia André, bom dia Maria Clara. Eu queria mandar um bom dia especial para todos os cubatenses, né, para essa população querida, mas queria mandar um bom dia muito especial para uma galera que eu vi hoje pela manhã, quando eu estava saindo para vir aqui pro programa, chovendo bastante, que são os garis, aquela galera que cuida da limpeza, né, da coleta do nosso lixo. Um beijo grande no coração de vocês, tanto as margaridas quanto os garis, porque caramba, o trabalho de vocês é muito importante pra gente e a forma que vocês, né, se desdobram no sol, na chuva, correndo atrás daquele caminhão, uma forma perigosa, eu diria, insalubre também, mas vocês estão ali, todo dia, mantendo aí a nossa vida mais limpinha para que a nossa saúde da população também aí esteja sempre equilibrada. Um beijo forte para vocês e Cubatão, vocês são top 10. Lembrando que tem a cestinha do Gari, a cestinha de Natal do Gari. É verdade, Gari. Vamos contribuir aí, galera, com a cestinha de Natal do Gari e das margaridas, é verdade. Isso, passa ali. Esse negócio da cestinha de Natal... O cartório paga 2 vezes, tá? Então nós já pagamos já, tá? Eu lembro de uma história, já até comentei aqui uma vez, que fizeram numa cidade do interior,
porque todo final de ano passa o pessoal do lixo, né? Os lixeiros pedindo a caixinha, né? Sim. E numa cidade teve uma galera que se vestiu e passou uma semana antes e recolheu do bairro inteirinho. Você lembra dessa história? E depois aprontou. Nossa, cara, sempre tem um jeito de dar... Isso aí eu achei que foi assim, tipo, o cúmulo, né? Da maldade mesmo, né? Da maldade, da criatividade pro mal. Para isso a NASA não vem. Não. É uma pena que tenham feito isso. Vamos às matérias desta manhã de quinta-feira, dia 22 de dezembro. As principais notícias desse dia 22 de dezembro de 2022. Para não passar em branco. Rússia diz que mísseis Patriot dos Estados Unidos não ajudarão a acabar com o conflito na Ucrânia. Orçamento do governo federal de 2023. Câmara vota nesta manhã e segue depois para votação no Senado à tarde. A Lesp aprova 79 projetos de autoria parlamentar voltados a diversas áreas, dentre eles a inclusão do medicamento à base de cannabis no SUS e o aumento escalonado de 37% para os salários de deputados estaduais. E em 2025, o salário será de R$ 34.774,64. E caminhão pega fogo e trânsito na rodovia Cônego Domênico Rangoni fica congestionado nesta manhã de quinta-feira. Senhores, essas são as rapidinhas para não passar em branco. Essa do peito. Deixar registrado importantes, né? Informações muito importantes. Porque tá aí Cara, um comentário. Escolhe uma. Não, 79. Escolhe uma. A única coisa que você, inclusive você destacou, foi da cannabis, né? Que eles estão votando para poder incluir a cannabis como medicinal no tratamento. E isso ainda vai dar muita discussão ainda. Então é o SUS. As 79 emendas, lógico, algumas coisas foram bem interessantes, mas outras a gente percebe que tem para todos os gostos. Tá? Eu não trouxe as 79 para cá, que passar o programa inteiro de hoje, de amanhã, semana que vem, falando sobre isso. Exato. Na verdade, o que tem que se mudar era essa questão de chegar no fim do ano, no final do mandato, querer aprovar tudo num pacotão. Isso tem que acabar. E é engraçado, né, Márcio, essa sua pontuação, porque hoje pela manhã a gente estava ouvindo na Rádio Bandeirantes essa questão da saidinha, né, de Natal, e que vai beneficiar aí um número bem significativo, né, de pessoas. E acho que o Fachin também emitiu agora uma ordem que as penas de um determinado presídio aí que está em condições muito insalubres, segundo, né, a Organização de Direitos Humanos, conte apenas dos detentos em dobro. Tipo, se o cara está lá cumprindo 10, quando der 5 ele pode ser liberado, né? Então são questões muito polêmicas. Essa questão da saidinha já foi votada na Câmara e já foi criado lá umas restrições para, por exemplo, para crimes hediondos, não ter direito a essas saidinhas. Porém, já está há quase 2 anos paralisada, foi para o Senado e não foi votada. Exato. Mas em se tratando, por exemplo, de um aumento salarial, isso foi votado muito rápido, né? Perfeito. As próprias movimentações, como você bem disse, final de ano, a toque de caixa, tudo muito rápido, sem muita discussão, sem apresentar para a população de formas claras e transparentes, passa parecendo um trem sem freio descendo a serra. O pessoal nem fala a respeito, Exato, né? mas coisas nas significativas que impactam diretamente na segurança, na vida da pessoa, da população, congela, né? Chega numa casa e trava. É a questão do interesse. Eu lembro quando deu Exato. aquela briga lá do caso da Flor de Lis, do Daniel Silveira, questão onde o limite da imunidade parlamentar, que rapidinho eles se juntaram e aprovaram um projeto em 15 dias. Ali não teve posição esquerda, direita, assim embaixo. Votou todo mundo e simplesmente ampliaram a imunidade parlamentar. Isso votaram rápido, porque tem interesse. Tem interesse, segue rápido. Vamos à matéria desta manhã de quinta-feira. Aprovado aumento na remuneração dos ministros do STF, de membros do DPU e do da PGR. O Senado aprovou ontem o aumento de remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, do Defensor Público da União, DPU, e demais defensores públicos e do Procurador-Geral da República, o PGR. Os 3 projetos serão encaminhados à sanção presidencial. O primeiro projeto a ser votado foi a PL 2438, que aumenta o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal em 18%, parcelados ao longo de 3 anos. O texto foi aprovado em votação nominal, a pedido do líder do governo, o senador Carlos Portinho, com apoio de outros senadores, sendo aprovado por 51 votos favoráveis e 18 contrários e uma abstenção.
De acordo com o substitutivo do deputado Eduardo Bismarck, o subsídio atual de R$ 39.293,32 passará para R$ 41.650,92 a partir de 1º de abril de 2023. E não é pegadinha. Para R$ 44.008,52 a partir de 1º de fevereiro de 2024 e para R$ 46.366,19 a partir de 1º de fevereiro de 2025. O texto do substitutivo foi mantido no Senado, onde a matéria foi relatada pelo senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB. O subsídio dos ministros do Supremo é usado também como teto para o pagamento de remunerações no Serviço Público Federal. A estimativa feita pela Corte para o impacto orçamentário em 2023 é de R$ 910.317 em relações aos ministros e de R$ 255.038.000. Perdão, 256 milhões, vamos colocar, arredondar, né? Arredonda essa conta aí. Em relação aos demais membros do Poder Judiciário da União, pois o subsídio é referência para outros ministros de tribunais superiores, juízes federais e magistrados. A fonte é da agência Senado. Então vamos juntar aí 1 milhão com mais de 257 milhões, vamos fechar em 260 reais de aumento nesses 3 anos escalonados. Que maravilha, né? Muito ninguém reclama porque todo mundo sofre, né? O impacto. E essa semana retrasada aumentou o subsídio, o pagamento do governador. Sim, do estado de São Paulo. Estado de São Paulo. A Lesp também veio o aumento. A Lesp aumentou. Então, o presidente aumentou. Todo mundo está aumentando, né? Todo mundo está aumentando. Daqui a pouco vai vir municipal também. É inflação, né? É necessidade de aumento. Né? De aumento. E é engraçado porque dói no bolso. Você vê, né, no final da matéria que é o teto, né? O aumento é porque ali o teto se baseia pelo salário dos ministros lá do Supremo. E foi concedido, a gente sabe, não é segredo nenhum, porque pretende-se subir ali o teto do Legislativo, do Senado, né? Já está ali aprovado também o aumento. Já foi aprovado. Exato. Então, assim, é uma questão tão descarada e tão escancarada, mas a população se sente de mãos atadas, né, gente? Porque você tem o poder de aumentar o seu salário? Não, pô, quem dera. Né? Então, não tem. Eu falo, geralmente, o que incide sobre o salário mínimo? Não é qual é o percentual? É o mesmo. Não tem que fazer mais nada diferente. Exato, não é o salário mínimo? Não tá, o salário mínimo incidiu sobre o quê? Foi inflação mais 0,5%. Legal. É o tal do ganho real, né? Inflação em mais 0,5% para todo mundo. Exato, para toda a cadeia produtiva, quer seja. Se o teu patrão recebe um aumento de inflação mais 0,5%, você tem que receber igual. Exato. Se o teu patrão não recebe isso, por que você vai receber? E você não tem essa paridade, né? Você não tem essa paridade. E aí a discrepância ela vai abrindo cada vez um abismo maior. Porque atrelada a toda essa questão salarial, essa galera tem as benesses, né? Sim, e tudo incide, porque o moradia incide, o outro incide, o outro incide, o outro incide, o outro. Sim. Cara, agora é assim, né? Você ganha 40 mil reais, né? Precisa de um auxílio moradia. Exato. Você imagina quem ganha 1.200. Auxílio paletó, você precisa, né? Sim, como é que você não consegue comprar um paletó com 40 mil reais? Não, aí pra isso a caro. gente vem com aquela questão de que morar debaixo da ponte pode. Então, eu vi essa semana que parece que a cidade de Santos vai ter que rever, né? De acordo com cada. O que acontece? Vem a lei federal, mas tem. Efeito cascata, né? Mas tem a questão do plano diretor de cada cidade. Exato. Tem todo um aspecto. Mas independente disso, o ser humano que está ali tem que ser auxiliado, né? Agora, voltando a essa questão do aumento, senhores. Difícil, né? É vergonhoso, Márcio, eu diria. Eu coloco essa palavra, é vergonhoso. É um desrespeito com o cidadão trabalhador. É difícil pra gente, porque realmente joga na cara. Você não vai ver nenhuma revolta, né? Porque a gente vê que o aumento é para os ministros, não é só para eles, é o efeito cascata. Então aqueles que vão ser beneficiados, eu digo no Brasil inteiro, as esferas federal, estadual, municipal, que vai chegar no município. Não vão se movimentar para tentar reclamar ou até mesmo impedir isso de forma, né? Essa onda vem para eles também. Procuradores, afeta todo mundo, né? Todo mundo que é do setor público acaba recebendo esse aumento. Todo mundo
Lembra como o salário mínimo afeta todo mundo? Como a questão da aposentadoria afeta todo mundo? Nessa questão deles afeta todo mundo, é o contrário. Né? E cada vez mais a oneração, né, da questão da máquina pública em forma geral, ela vai só crescendo dentro do nosso PIB e consumindo, né? Mas, Quem ganha por salário mínimo, conforme for dependendo da situação, vai pagar imposto de renda. Julimar, a gente conversou com isso na semana retrasada, inclusive eu falei que é nesse momento que a gente tem que discutir o teto de gasto. Nesse momento. Porque assim, eu sou a favor do teto de gasto, já falei pro Márcio, né? Tem que ter um teto, mas pô, o que eles fazem? Primeiro eles garantem todos os benesses deles, todos os benefícios, todas as vantagens. Pagou todo mundo? Pagou. Aí põe um teto. Aí o céu é o limite. Entendeu? Aí o céu é o limite. Não, o teto é o seguinte, tem que ter teto, tá, então baixa tudo. Baixa tudo Tem agora. que enxugar a máquina, né? Mas não Só que a gente enxuga. só escuta isso Mas desde essa- quando eu me entendo por gente. essa máquina Na verdade, submerge. nunca enxuga, só encharca. Essa máquina é é- sempre submersa. Por isso a reforma tributária. Claro, é um sonho. E eu uma diria que aspiração. também administrativa, não, André? É. Acho que um conjunto aí de reformas, né? É uma aspiração. Temos que reformar. Já dizia em 2018 o Álvaro Dias que o Brasil é um país que precisa de reformas. Na verdade, o Brasil precisa, esse negócio de reformar tá errado, né? Tem que zerar e começar de novo, né? Não, zerar a vida? Tem que zerar a vida? Tem que Zera e começar fazer de igual novo. no videogame, Não, André? porque, zera tudo. Vamos a mais uma matéria, Maria Clara, vamos a mais uma matéria nesta manhã de quinta-feira, chuvosa. A maioria dos senadores apoiou a aprovação da PEC da transição. Com ampla maioria, o plenário do Senado votou a chamada PEC da transição, que segue para a promulgação. A matéria vem sendo debatida há semanas por senadores, deputados e representantes do governo eleito. Na votação final, que aconteceu ontem, o relator da PEC, o senador Alexandre Silveira, explicou que a matéria tira 145 milhões do cálculo do teto de gastos públicos no ano de 2023. Bom, não foram para 2 anos, reduziu isso para 1 ano. Sim. É apenas 1 ano, queriam 4, fecharam no 2, reduziu para 1. Primeiro eles queriam por tempo Mas sem determinado. limite, sem limite, sem limite Aí de prazo. depois Tecnicamente, o 4, governo 2, quer- agora 1. É, porque tempo indeterminado significa 4 anos. Tá né? tipo vendendo carro no feirão, né? É, a Começa gente- com valor de carro zero. E aí vai, É aí o cai bode. para Não, é o 2. bode que a gente chama, É o o bode bode. no meio da sala. É, É o o bode. bode Ou na jabuti lá no topo da árvore. Jabuti não é isso. É. Coloca lá, o cara tira e você passa o que você queria. E aí, 4, 2 e agora 1 foi aprovado com 1 ano. Mas apenas sem em alterar 2023. os valores, né? Conseguiu manter os valores. Se nós né? observarmos, se eram 200 milhões, na verdade era quase 1 trilhão de reais nos 4 anos. Isso. O Ah, valor sim, original eles sim. queriam 175. Quando você tá É bom. um projeta, orçamento, quando você gente. projeta Quase que um pro orçamento. mandato completo, sim. Quase um orçamento inteiro, né? Inclusive, a pasta de desenvolvimento social, que é a pasta que estavam prevendo que seria ocupado pela dona Simone Tebet. Que gerou briga dentro do partido. Gerou do PT, não, está gerando. Que eles não concordam porque daria O muita MDB, munição o para ela MDB, poder Centrão, essa é a Calil. crescer politicamente, Fogo Essa né? é a amigo. pasta mais importante do governo. Então, Que cuida não dos vai entrar. auxílios, né? Do Exatamente. benefício. Não vai né? entrar qualquer um ali. Fogo amigo, tudo está rolando, né? Tá. Tá uma maravilha. Vou falar Tá uma bem maravilha. feito. Esse André. Faz parte. Vamos a mais uma Perfeito. matéria nesta manhã. Ah, peraí, deixa eu só Ah, fazer sim. mais um comentário. Você falou a respeito do teto de gastos. Não teve uma decisão do nosso ministro Gilmar Mendes que disse que qualquer projeto que seja de cunho social Pode não ficar fora do entra teto. no teto de gastos? Sim, inclusive Ou seja, seria a carta na manga que o partido iria usar, o atual governo eleito, né, o eleito, caso não passasse essa PEC, né? Então, mas isso E- abre margem para mais ainda, Exatamente. tá? Na verdade, Eu a tenho- gente vai ter que aguardar aí, eu diria que os primeiros 6 meses do próximo na verdade, governo para na ver como verdade. vai ser, porque o governo tem até agosto, dentro dessa PEC, para apresentar lá o arcabouço fiscal para rever essa questão do teto de gastos, se vai manter como é, se vai alterar, enfim, se vai extinguir, tem até agosto. E ontem o ministro escolhido pelo presidente Lula, caramba, fugiu o Você fala branco. da economia? É, Haddad? o Haddad ele deu a entrevista e ele falou, né, que pretende apresentar esse arcabouço até
final do primeiro semestre, para que as casas tenham tempo de se debruçar e discutir, para não fazer nada ali correndo e não ter que de novo fazer uma outra PEC. Emendas do relator. Não, mas vai ter que fazer. Arcabouço na fiscal. Nomes bonito, né? Muito e o que seria um arcabouço? André, DJ do Cartório Quando você fala arcabouço, eu só lembro de alçapão, né? Alçapão, escapou, perdeu o chão. É uma armadilha, viu, gente? Arcabouço, aquele momento onde é cooptado, né? Todas as intenções matemáticas. Eu fico preocupado, Márcio, olha só. Tem uma frase Clara, que... vê pra gente o significado de arcabouço. Arcabouço, por favor. Fico preocupado porque tem uma frase de um político do PSDB que fala assim, que não existe... Eu vou até levar o microfone pra ela. Eu acho que não existe responsabilidade... Claro, enquanto a gente fica falando... Responsabilidade social, responsabilidade fiscal, alguma coisa assim. E veja, você acabou de aprovar uma PEC que vai autorizar 145 bilhões. Certo. O ministro do STF acaba de dar uma decisão dizendo que tudo que for social pode ficar fora do teto. Então quer dizer que eles vão pegar o que é social, se embasar na decisão do ministro. Que foi anterior à aprovação da PEC, tá? Tá. A aprovação da PEC dá mais 145 bilhões. E mais 23 bilhões de folga caso a arrecadação, né, o orçamento ultrapasse ali as expectativas de possível, porque tem aquela gordurinha, né? Então ainda tem esses 23 bi que pode gastar fora também. É isso que eu fico preocupado, porque a galera não tem noção de onde vem o dinheiro. Sabe a impressão que dá, gente? Que é como se o governo federal, trazendo para nossa realidade individual, família, cidadão, tivesse vários cartõezinhos de crédito. Isso. E aí aqui ele tem um limite, aqui ele tem outro, mas a renda dele não comporta. E aí ele fica ali, trocando cartão, pagando o cartão com cartão, porque agora você pode também, né? Você sabe que pagar cartão com cartão. Exato, a nossa economia financeira permite agora, né? Poxa, então que você use o seu, além de parcelar... De endividamento, né? Exato. Quando você recebe a fatura, Márcio, você já recebe a fatura mais uma proposta de parcelamento. Isso é todo mês. Isso. Elas mandam. A fatura mais uma proposta de parcelamento, algumas operadoras até em 12 vezes, com juros assim, né, estratosféricos. E agora você tem a possibilidade de usar o seu cartão X para pagar a fatura do cartão Y e parcelado. Ai, que maravilha. Parece que é isso que o governo federal vem fazendo, né, usando os limites dos cartões aí aleatórios. E com o aval do judiciário. Mas aí quando você vai pressionar, a gente cai numa pegadinha enorme quando eles dizem que isso não é gasto, isso é investimento. Tem que tomar cuidado. Depois não sabe para onde foi o dinheiro. O dinheiro não sabe. É a mesma coisa do caso do BNDES, né? Que gastaram à torta e direita e não sabe. Tinha uma coisa que falava que Cuba, no contrato, o que garante o pagamento da dívida que eles têm com o BNDES é um carregamento grande de charuto. Eu acho que isso é pegadinha. Entendeu? Que acho que é uma brincadeira. Daqui a pouco o tabaco é proibido no mundo. Exatamente. Vamos lá. Vamos para a próxima pauta. Vai entrar charuto para todo mundo, viu? Não paga mais nada. Agora, lembra, falar em estatal, às vezes a estatal parou, né? Não seguiu Qual as leis delas? da Qual estatal. delas? Aqui mudava de 36 para 30 dias. Sim, mudou. Na verdade mudou. Parou, né? Porque era 36 meses para você assumir liderança. O Senado não segurou. Então, mas acontece que a Câmara aprovou, o Senado segurou. Exato, mas tá valendo, né? Porque... Não, peraí, tá valendo os 36 meses. Os 36 meses, os 30 dias. 30 dias então não. Paralisou? Porque o Senado não... A Câmara, o Lira aprovou rapidamente. Parou no Senado? O Senado falou, no Senado segurou. Inclusive, então o Mercadante não assume 1º de janeiro. Até o Partido dos Trabalhadores está vendo, é até bom ter parado isso aí, porque o Centrão tem que dominar muito. Porque a questão não era só Mercadante, não. A questão que abre aí... Sim, não, você abre a porteira, né? Isso foi criado em 2016 pelo Temer, não foi? Isso mesmo. Isso, Temer que criou o teto de gasto. Quando dos escândalos, né? Da Lava Jato, Petrolão, tudo aquilo ali. E aí agora... Vamos à próxima matéria. Sim, arcabouço fiscal. Arcabouço significa um esqueleto, uma armação de ossos do corpo humano ou de qualquer animal. Então, na verdade, é uma armação, para você saber onde é que vai ficar as coisas. Não, mas armação no sentido de molde, de armar, né? É estruturar, uma estrutura. Não falar armação porque tá na Wikipédia, bem, né? cara. Armação de armar, né? Não, a armação que você faz uma armação. Essa, né? Ali você faz, digamos assim, pro pessoal que trabalha
para o brasileiro, né, para o chão de fábrica, você está fazendo ali o alicerce. Exato. Você está... Exato. Sabe aquele alicerce? Mas tem muitas vezes que o Você tá alicerce vindo do governo federal é feito em cima, é como se fosse palafita, né? Manta ali em cima, de qualquer jeito, e a onda vem e leva. Então, esse arcabouço, essa armação, tem toda essa situação aí. Vamos aguardar, né, pra ver. Dizer que vai enviar até o final do primeiro semestre aí de 2023. Cara, tem tanto... Olha, bicho. Bom, por favor, siga. Vamos lá. Vai perder aqui o tempo. Bora. Vamos à próxima matéria desta manhã de quinta-feira. Vamos lá, na quinta-feira chuvosa. Pacheco convoca 2 sessões do Congresso para esta quinta-feira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convocou 2 sessões do Congresso Nacional para esta quinta-feira. A primeira delas, às 10 horas, já começou já. Está rolando já. Estava todo mundo assistindo o Virtual News, aí foi por sessão. Ah, sim. Tá. Para promulgar as emendas constitucionais 127 e 128. A emenda 127 tem origem na PEC de 122 de 2015 do Senado e a PEC 84 de 2015, que proíbe a imposição de cargos financeiros para entes federados sem a previsão correspondente transferência de recursos. Segundo Pacheco, trata-se de uma demanda dos prefeitos do país. Já a emenda 128 decorre da PEC 42 de 2022, que trata do piso salarial dos profissionais de enfermagem, que foi aprovado no Senado na terça-feira, dia 20. A outra sessão será ao meio-dia para a votação de vetos e projetos de lei do Congresso que tratam de crédito para entidades e órgãos públicos. A informação é da Agência Senado. Isso é um tema bem complexo, viu? Isso aí tem a ver com o pacto federativo que a gente usa, né? Sim. Que é quando o município, estado e união se relacionam com os impostos, né? A gente paga imposto aqui, é recolhido lá em cima e ele volta como transferência. Então o município está pedindo para que não haja previsão de encargos sem a garantia de que o recurso virá. Quando você... Sobre aquilo que vem. Um exemplo mais fácil de entender é o Fundeb, né? Por exemplo, Cubatão é uma cidade que recolhe muito de Fundeb por causa da sua tributação, mas recebe pouco de Fundeb. Mas, em contrapartida, uma outra cidade que tem menos recolhimento de imposto, ela recebe mais, e isso faz parte do Pacto Federativo, que é distribuir. Né? E, na verdade, é o que acontece em relação aos estados. Muitos estados enviam valores acima, é recolhido, é retido, né? Exatamente. Não é nem envio, é retido pela federação, pelo governo federal, e depois é enviado de volta. Então, São Paulo... Em proporção muito pequena, né? São Paulo é um exemplo. É exemplo disso, né? Envia São muito. Paulo é o maior, né? E aí a gente volta naquela questão. O teu estado tem condições, é autossuficiente? Consegue se manter? Não, então por que é um estado? E tem a questão não só dos estados, dos municípios também, né? Não, mas peraí, nós temos municípios que também não conseguem se manter. Então temos que plantar uma semente separatista aí na parada. Não é separatista, é uma questão de entendimento. Até para você distribuir, observar o crescimento do país como um todo. Quando você levou a Brasília para onde é hoje, foi para aproximá-la de todos o país. Está no centro do continente, né? De salvaguardar a capital da República, né? Gira do litoral, uma possível invasão ao litoral é o lugar mais primeiro de chegada. Sim, você leva para o interior de proteção, e você também acaba distante. Centralizou ali, né? Para poder... que engraçado, né? Centralizou para descentralizar. Né? E o interessante é que, por que não observar a capacidade dos municípios e o crescimento deles? Isso tem que se ver, né? Porque ficar mantendo o município, você vai se tornar um município por quê? Porque eu quero escolher, mas você quer escolher o seu prefeito, tudo bem. E você tem capacidade financeira para manter isso. Exato. É importante essa sua colocação, né? E a gente sempre bate na tecla de que as ideias são boas, as intenções são maravilhosas, mas na prática a gente não vê as coisas acontecendo. Nós temos muitos municípios que sobrevivem literalmente de receitas né, que chegam do estado, da federação, porque eles não conseguem se manter. Mas não significa que eles não possam existir, já que estão ali, né, já que estão emancipados. Venha com essa discussão aí de o que pode potencializar aqui nesse município. É a agricultura familiar, é o turismo, é o agronegócio, é o turismo ecológico, enfim, é a industrialização de alguma região ali. Precisa fazer algo para que ele, se ele não chegar à autossuficiência, mas para que pelo menos ele consiga custear parte, né, das suas dívidas. Acho que você quer ser município, tudo bem, então vamos dizer a sua capacidade
para gerir os recursos que vão... Nós temos aqui do lado, pô, o caso de Vicente de Carvalho e Guarujá, pô. Vicente de Carvalho é um distrito que é gigantesco, eu acho que proporcionalmente chega a ser maior do que Guarujá, eu não tenho certeza, mas proporcionalmente é maior. Em questão de território, eu acho que até de população, mas ela não tem a autonomia administrativa. Embora tenha o Tecom 1, Tecom 2 lá no Vicente de Carvalho. Então, aí a gente teria que trazer alguém aqui para poder... Ele é Barnabé Santos, né? Barnabé é Santos. Eu digo porque existe, né, um movimento de que o Vicente de Carvalho é quase uma cidade, né? Existe um sentimento de tentar... A capacidade de Vicente de Carvalho de emancipar, isso é bem antigo. A mesma coisa acontece em São Vicente na área continental, que também é muito maior do que inclusive a área tem insular. A subprefeitura ali no Jardim Rio Branco, né? Se não mudou o endereço, é ali. Tem capacidade de se tornar um município? Tem capacidade financeira? São Vicente, eu diria que é até mais difícil, né, gente? Porque São Vicente, o que movimenta a economia dele ali? É comércio? Não, então né? é o comércio, pouco do turismo, né? que é pouco. Indústria ali, o que eu me lembro, tem o que ali? A fábrica de vidros. Ali você tem que se basear no comércio, porque, por exemplo, Praia Grande não tem indústria. Praia Grande é comércio e turismo. Mas é comércio, a base é comércio. E já a área continental de São Vicente teria que se sustentar só no comércio, né? O que é difícil, né? Porque é uma área que não é totalmente urbanizada, um crescimento tanto populacional como demográfico muito desorganizado, né? Por décadas, né? É uma correção que também, na minha opinião, vai requerer décadas. E que a gente tem esse problema, essa problemática também, não sei se vocês vão concordar, de que a alternância dos poderes ela é salutar, ela é saudável para a democracia, só que eu não vejo nos nossos governantes, isso eu acho que é qualquer região do Brasil, essa questão de pensamento a médio e longo prazo, né? O cara ele pensa muito dentro da caixinha do mandato dele. E aí ele pensa assim, eu vou trabalhar e projetar aqui as minhas ações para 4 e 8 anos. 4 para se reeleger, 8 para indicar o meu sucessor. E às vezes ele não consegue fazer o sucessor. E quando faz, o sucessor às vezes se descola dele, tem outras ideias e tudo muda o tempo todo. Você quando faz assim grandes mudanças estruturais, você não promove aquele pensamento. Eu vou fazer isso aqui para daqui 30 anos surtir o efeito. Porque quem vai vir depois vai dar continuidade, né? Exatamente. Política de Estado, né? Não tem. Não se tem essa política de Estado. Eu queria só fazer uma observação ainda sobre essas matérias que você colocou, se você me permite, da questão do piso, né? Da questão aí do pessoal da enfermagem. É uma luta já de, né? Muitos anos aí, e que foi aprovado, aí depois foi vetado ali, né? Por questão judiciária mesmo, né? Olha, vocês aprovaram, mas não falaram de onde vai sair a verba, o dinheiro, né? E, gente, precisa tomar uma solução. Espero que agora a coisa caminhe e que tenha recurso, sem ficar naquela coisa de tirar de um santo para cobrir o outro, porque assim como muitas áreas, é uma área essencial, né? Cuida de vidas, foi quem segurou as buchas de canhão aí na pandemia. Perdemos muitos profissionais da saúde para a pandemia. Ainda perdemos hoje em número menor, mas perdemos. E que trabalha numa linha de frente ali estressante, insalubre, né? Perigosa para a saúde, para a família, porque ele volta para o lar ali. Então vamos torcer para que essa coisa caminhe de maneira sólida, né? E que realmente beneficie esses profissionais que merecem. No meu ponto de vista, é um assunto que tem que caminhar. Como é que a nação reconhece os seus heróis, né? Porque há 2 anos, 1 ano e pouco atrás, eram tidos como heróis. Heróis. A linha de frente, né? De frente, o pessoal, sim, os heróis. Várias matérias de jornais. Todo mundo abraçando, os heróis. Isso. Os heróis querem aumento. Não, peraí, aí não dá, né? Aí deixa de ser herói. O herói... Não, peraí, herói, dá uma medalhinha. Você dá honra ao mérito. É melhor deixar ele só na glória que tá bom, né? Deixa na glória. Deixa na glória. Olha tá que bom, louco, né? E aí o cara que tá falando... Coloca uma estátua ali, fazendo uma enfermagem. Não, reconhece ali o piso, né? É verdade. Aí você tem o aumento dos deputados. Era onde eu ia falar o agora. Aumento dos ministros, os aumentos de tudo. Tá, mas 200 e blá blá blá. Aí você vê, Márcio, o judiciário se pronunciando, dizendo, peraí, vocês vão aumentar o salário de você, mas vai sair da onde? Então, não houve um veto judicial. Não, eu queria ver o impacto justificar, ali. né, Se de você onde vai vinha aumentar, a verba. Né? 300 milhões de reais no ano, peraí, de onde é que tá vindo? Bora lá, mexer nisso. Bom, mas
Mas faria pouco meu pirão primeiro. Vamos à próxima matéria desta manhã. Siga lá, pelota. 10h22. Siga-me os bons. 10h22. Nós estamos ácidos hoje? Não, né? Acho que não. Não, pô, a gente tá né? até sossegado. Professora O Márcio tem dia que o Márcio, Carol, vou te falar. Peraí, desculpa. Mas Papai Noel não passa aqui não, cara. Não, semana passada, meu amigo... Te colocou na berlinda? Papai Noel chegou a descer na serra aqui, quando eu vi o programa, ele passou por cima. Nem sobrava até pra ele. Só queria saber qual é o combustível das Ia sobrar pra ele, qual é o se ele combustível chega das aqui. rendas? Professora afastada. Uma professora de apoio no Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, de Uberaba, Minas Gerais, que jogou balde de água fria na cabeça de um menino autista de 5 anos, foi afastada nesta terça-feira, dia 20, pela Secretaria Municipal de Educação. Eu não vi essa notícia. Fiquei curioso de saber a motivação do ato. Eu assisti o vídeo. Eu não trouxe o vídeo para colocar aqui, porque o vídeo revolta. O vídeo revolta. Eita. Revolta. E o que chama a atenção, ela pega um balde, uma criança autista chorando, e alguém estava filmando, que de repente essa questão já vinha acontecendo em alguma situação, e a criança chorando, ela simplesmente traz um balde e joga em cima da criança. Eu não vi essa notícia em lugar nenhum. É revoltante, é preocupante e traz para a discussão essa questão de como estamos tratando as crianças e como estão os profissionais que cuidam dessas crianças. Nós estamos trabalhando a inclusão, nós estamos trabalhando em situações que realmente precisam ser discutidas. Agora, os profissionais que trabalham estão... Como são preparados para isso, né? E não só os profissionais, viu, Márcio e André, e ouvintes aí, espectadores, né? Porque hoje a rádio vai além do áudio, né? Isso, audiovisual. Não só os profissionais ali, os docentes, mas a própria estrutura escolar, né? Como ela é preparada para acolher, para incluir. Porque falar em inclusão é tão bonito, né? E na prática, como isso funciona? Eu sinto muita ausência de psicopedagogos nas escolas. Nós temos uma lei, André, eu não vou saber citar. Foi agora no governo Dória, mas eu não vou saber citar detalhes. Por exemplo, que crianças, né, com necessidades especiais, não apenas o autismo, tinham lá o profissional que acompanhava na sala de aula, um direito, direito conquistado. E pelo menos no estado de São Paulo, isso aí já não é mais obrigatório nas escolas, né? Teve uma mudança na legislação aí. Vamos voltar no tempo. Tá tendo que judicializar tudo agora. Vamos voltar lá no tempo, lá atrás, Limar, quando existia uma classe... a classe cuidado especial para quê? Não pode, está desagregando, não pode participar. Eu peguei esse período no meu ensino fundamental, existia na escola uma classe especial. Vamos evoluir como sociedade, vamos incluir. Vamos incluir. Então, todo aquele aspecto especial, aqueles cuidados especiais que existiam naquela sala, eu imaginei que iam ser transportados para todas as salas que iam receber as crianças. Até porque você espalhou, né? Por idades, né? Por idades pedagógicas. Então, assim, eu tinha uma sala que atendia 20, 15, 20, 10, 12, tudo bem. Olha, gente, a política agora é entendimento que nós temos que fazer inclusão. Maravilha! Então nós vamos incluir. Perfeito! Espetacular! De que forma? Não, a gente coloca na sala e alguém toma conta. Gente... Não é assim tão simples, né? A inclusão então, não se dá assim tão simples. Chega para um profissional e fala, você tem condições de dobrar aqui o profissional. Muitos deles olham a questão do trabalho e vejam a questão da remuneração. Opa, vou ganhar mais, então vou assumir. Só que tem um desgaste. Exato. Sim, Só que tem que ter uma preparação muito grande. Exatamente. Tem que ter uma dedicação. Até tem que ter um porque... amor, tem que ter uma atenção. Até porque tem que ter o dom. Não é algo padronizado, são níveis de comportamento diferentes. Individual, é totalmente individual. Né? A criança que você vai atender hoje, esse ano, ela tem uma necessidade definida. No ano que vem tem outra necessidade. O próprio autismo, né? Você tem leve, moderado, né? Elevado. E aí o comportamento, ele é, de certa forma, até imprevisível. Às vezes a criança tá tão tranquilinha ali, interagindo, né? E de repente ela tem ali uma alteração, né, no comportamento. O meio provoca uma alteração. Exato. E aí o coleguinha de sala também não sabe lidar, porque até então estava tudo tranquilinho, né? E é normal que as crianças, são crianças, têm maturidade, reajam às vezes de maneira também agressiva, porque acha que aquilo ali está sendo
para ela, né, aquela questão de emocional, e o professor ali, que às vezes não tem, na maioria das vezes eu acredito, não tem o profissional dentro da sala para ajudar, ele também não sabe como reagir. Mas são essas decisões que o topo toma que não sabe como funciona na base. Exato, então. Outra situação para discussão, a condição psicológica das pessoas que vão fazer esse trabalho, né, de cuidador. As pessoas estão preparadas para isso? Você cuida dessas pessoas? O professor tem um acompanhamento escolar? Porque essa professora que jogou uma água... Ela precisa de um acompanhamento psicológico, no mínimo. Se ela jogou uma água agora, vem cá, ninguém viu como é que elas... Porque ninguém vê. Exato. Você não tem um Big Brother nas escolas. Quem olha os diretores escolares? A gente fala do professor, mas o diretor está bem psicologicamente? Está em dia? Está legal? Está em condição? Ou está surtando também? É uma engrenagem, né? Então você tem que cuidar dessa engrenagem. Funcionar. Nós vamos cuidar da criança. Legal. E você está cuidando daqueles que cuidam das crianças? Porque elas precisam ser bem atendidas. E outra coisa importante, quando o poder público, e aí eu digo as escolas, né, que acolhem e que educa e que forma e que inclui, ele não consegue dar conta, aí os paizinhos, aqueles que podem, né, buscam as escolas particulares, Sim. Correto? Eu tenho um caso no nosso bairro, ali no Nova República, de um casal que os 2 filhinhos têm autismo. E estavam na escola privada justamente porque a pública não conseguia, né, atender. Ocorre que chegou um determinado momento que a privada também não queria mais, não renovou a matrícula. Não renovou a matrícula. Mesmo pagando, exatamente. Sob a alegação de que não tinha como tratar aquela situação. Eles tiveram que judicializar para as crianças continuarem na escola. Aí você imagina agora que a possibilidade da alfabetização no lar, né? Essa questão. Então as suas famílias vão ter que trazer os profissionais para dentro da sua casa. Mas, na verdade, não é a inclusão das crianças. Não é levá-las para a sociedade. Quer dizer, a gente cria situações e cria antídotos para essas situações. Que a própria situação segrega, né? Quer dizer, as soluções afastam, né? Agora, você imagina, essa professora, se você é o pai dessa criança, você é um parente dessa criança, e você vê alguém, uma criança de 5 anos chorando, e alguém joga um balde de água fria, meu Deus. Bicho, como o Julimar falou, a gente não sabe exatamente qual a motivação, mas a primeiro momento a gente vê que ela cometeu um grave erro. Quer dizer, se a gente começa a dar publicidade desse vídeo, a minha preocupação é o que pode acontecer, as pessoas se revoltam. Exato. E temos um efeito negativo a ponto de reproduzir o que aconteceu no Guarujá. Né? A gente tem que apagar isso é a preocupação, das nossas... traga matéria para discussão do assunto, que é muito importante. Sim, tem que ser debatido. Em Uberaba e está acontecendo em cidade X e cidade Y. Esse assunto ele é tão delicado, né, que seria interessante trazer um profissional, né? Exato. E uma mãe. Exato. Que vive a situação. Não, o balde não. O balde deixa porque são... Para jogar o balde de água fria nos entes públicos, para entenderem, para acordarem. Porque aí você vai ver a dificuldade que a mãe tem. Concordo. Jogar um balde no governo. Que é a dificuldade... Vocês estão... Papai Noel, não encosta aqui, Papai Noel. A gente nem precisa federalizar esse assunto. Se você trazer para o âmbito municipal, Cubatão não lida bem com isso. São 300 mas nenhuma cidade lida bem. Porque, veja... quando tinha a sala especial, não estou defendendo a sala especial, estou dizendo o seguinte: aumentando o número de baldes. Quando tinha a sala especial, você tinha 1 ou 2 profissionais para cuidar de um grupo de 10, 15 alunos. Certo? Quando houve a mudança, esses 15 alunos entraram na rede normal. Isso foi distribuído por idade nas salas. Então, né? Segundo a lei, ela diz que precisa de 1 acompanhante para cada. Então, de 2 profissionais vira 15. É isso que eu procuro entender, André. Não, eu digo assim, como você falou, decidiram lá em cima e esqueceram como é que faz. Na prática aqui embaixo, como resolver. Como é que faz? Né? Eu tinha uma sala com 2 profissionais se revezando e agora eu tenho 15 alunos e preciso de 1 profissional para cada aluno. E dependendo da patologia, não sei nem se a palavra é essa patologia, né? O grau de autismo e da necessidade, eu acho que nenhum profissional dá conta, teria que ser 2. Então você de 2 profissionais, você vai para 30.
tem tanta coisa que impacta isso, o impacto da criança nos demais, a inclusão. Então, fica aqui a opinião de um munícipe, de um cidadão brasileiro. Se você tem uma sala que você pode dar uma atenção especial para essa criança que tem essa cidade, e você cria uma situação de inclusão dela dentro do dia a dia escolar, espetacular, ela não precisa perder Você essa fala condição. nos intervalos, Nas ações de educação dentro física, nas salas Entendi. de arte, começar a fazer com que a criança participe do movimento escolar como dentro um da todo, sua né? condição, dentro Peraí, daquilo mas que você é tá- Ele tá plausível dizendo, para tipo, ela. Você tá dando a sugestão de voltar A à sala sala especial. especial. Não é voltar, é ter uma sala de acompanhamento melhorada, específica, uma sala com condições que Tá. possam agregar e essa Entendi. criança também participar das ações. Com outras atividades, né? Com outras atividades da escola. Esse seria porque uma, você precisa. seria uma opção, né? Uma Seria opção. uma opção, porque você precisa. Nós vamos ter 15 profissionais ali trabalhando naquela sala. E a criança vai ter acompanhantes, ela vai participar. Isso seria uma inclusão. Eu entendo isso. Ô, Márcio, Agora, colocar na sala de aula, coloca a pessoa ali, você vai. Gente, e tem uma frase de uma Difícil, né? mãezinha amiga minha que ela Difícil. falou que ela também tem 2 filhos, né? Que passam por tratamento. E ela é muito apegada a isso. E ela diz o seguinte, André, se a gente conseguir cuidar dele agora, tá? São menos 2 para a sociedade cuidar no futuro. outro São detalhe. 2 pessoas inclusas na sociedade, no mercado de trabalho, produzindo. Aí você brincou, pagando imposto, entendeu? Porque se você trata na base, ele se desenvolve muito melhor. E detalhe, existe uma questão de que se tornam invisíveis, depois que saem do período escolar. Do período escolar, depois será que... Porque acabam ficando reclusos, Não, né? você nas se moradias, formou, né? o município parece que esquece. Exato, não Aí tem vai para o mais estado nenhuma... também, e depois de 18 anos parece que ninguém não existe. Márcio, Está errado isso. essa sua colocação me fez recordar, inclusive, da questão das pessoas que são acolhidas, né, nos abrigos para menores, né, a questão de abrigos de adoção, das casas de acolhimento. É a mesma coisa, porque o Estado ele cuida até a maioridade. Eu conversei com um conselheiro tutelar da cidade de Cubatão, na ocasião, para produzir uma matéria, e eu perguntei para ele, né? Eu perguntei o que ocorre quando essa pessoa atinge a maioridade. Ele, Julimar, ela é colocada para a rua, literalmente. Se ela tá ali é porque ela não tem família, não tem amparo familiar, né? Você me fez lembrar aqui, E deixa eu aí mandar um abraço caloroso e sucesso sempre o pessoal da D11 Brasil. Espetacular o trabalho que eles fazem. Maravilhoso, Sorocaba e região. Parabéns ao pessoal da D11 Brasil, que sempre que a gente pode estar falando neles aqui, porque assim, o projeto foi elaborado justamente para atender os jovens das casas que estão abrigados. Porque aos 18 anos eles saem das casas. E para onde esse vai, projeto de D11 Brasil oferta curso de Legal. alta qualidade. Legal. Parabéns pela iniciativa. De culinária. A Zara, muito parabéns a ela, que foi uma pessoa adotada, criou esse curso. E é espetacular. Então, eles agregam esses jovens, eles aprendem uma profissão e saem chefes de cozinha. Mas olha só o que ele Sai, falou agora, sai. você viu? Ela foi uma pessoa Adotada. a idealizadora do programa. Ela adotada, sentiu na pele. Ela e o esposo abraçaram a necessidade, ideia. né? É espetacular. Já participaram com a gente aqui online. É espetacular. Está no site, né? Está no site. D11 Brasil. Vale a pena. É um exemplo que a cidade de Cubatão pode seguir. Que Claro. a cidade de Santos pode seguir. Porque esses jovens saem com 18 anos fazer o quê? Pra onde Para vai? onde? Trabalhar como? Como? De me sustentar. Eu estou sozinho no mundo Ingressar como? numa universidade de que forma? De que forma? E Né? o pessoal da D11 Brasil leva. E assim, gente, é top. Que bacana, eu não conheço, vou dar uma olhada depois. Espetacular. pra Os chefes conhecer. são top, pessoas renomadas. O curso é top. É espetacular. Então, D11, parabéns. Isso pode ser feito para todas as áreas, né? Para todas as áreas. Todas as áreas, O exatamente. que é bom tem que ser copiado. Sim, concordo. Ctrl C, Então. Ctrl V no que é positivo, galera. Isso, vai, é isso aí. Tá. Vamos agora. Agora encerramos aqui? Vamos para o TPC? Opa! Vamos para o TPC Notícias. Bom, a primeira a questão
Cobra ele. da decisão. Cobra ele. Cobrar o quê Cobra de mim? ele. Cobrar A o quê caneca? de mim? É, cobra ele. Opa! A caneca foi tu que dois, Não, mas começou. cobra três. ele, porque você não tá cobra vendo ele. só? Tá vendo? Dividir os lucros e lógico. os dividendos. Ele fica só com os lucros. Não, cobra Bom, eu ele. posso justificar, tá? O nosso portal... Justifica, coloca Vou a culpa nele. vou justificar. O nosso portal, graças a Deus, é o trabalho, eu diria que maior parte aqui do nosso amigo aqui, André, tá de parabéns. Jogou a culpa pra Gente, tua não é porque é meu parceiro de trabalho dentro do portal, não é porque é um amigo, mas tirando, como o pessoal fala, né? Tirando o crachá e colocando na mesa. É um cara que eu admiro demais o trabalho que ele vem obrigado. realizando. Eu diria que a nível municipal, eu não vou nem abrir o leque, dá até para abrir, mas a nível municipal, André, você tem se destacado aí como um grande jornalista, levando informações de grande relevância para o município dentro do nosso portal, que nasceu com uma proposta muito séria, nasceu inclusive daquela visão que a gente já conversou outras vezes, André, de ter enxergado no nosso município essa carência de um canal de informação, dentre tantos que nós temos, que trabalhasse com um triângulo, né? É quase igual dentro da fotografia. A fotografia ela tem um triângulo que é a base, né, da fotografia, e nós temos um triângulo no portal também, né? Que é a responsabilidade, né, uma das pontas desse triângulo é a responsabilidade, né? A questão também da imparcialidade e da qualidade da notícia levada, né? A gente se preocupa muito, Márcio e ouvintes, aí galera que está assistindo, de não levar fake news, de não levar sensacionalismo, de não puxar a sardinha para A ou B, é entregar a notícia e aí o leitor, ele fazer aquela análise e escolher o que ele acha que aquilo ali reflete e a opinião dele. Isso é que a gente faz. Quanto à caneca que nós estamos em débito com você, o que aconteceu? A gente discutiu... Só um minuto. Viu que você deu uma volta. Ô, gente, mas o advogado quando tá ali na... Presta atenção na justificativa dele, hein, pra ver se bate com a minha. O advogado e o promotor de defesa, né? Ele primeiro discorre sobre o tema, né? Exatamente. Primeiro Pra depois ele... convencer o júri, né? E assim, gente, o que aconteceu? A gente teve que fazer uma reestruturação de domínio no nosso portal. O nosso domínio ele era muito longo, né? Porque o TPC é todos por Cubatão ali, né? Pra gente... E todos por Cubatão nasceu justamente também dessa premissa de que os nossos colunistas, a galera que contribui com o portal, quer seja direto ou indiretamente, a maioria são munícipes. Então ali essa ideia de todo mundo se unir para levar informação de qualidade. E era muito longo o nosso domínio. Então a gente conseguiu comprar o domínio literalmente só o TPC Notícias. E aí a gente já tinha produzido a primeira caneca com todos por Cubatão. Então o que acontece? Aquele QR Code, quando você lia, ele direcionava para o domínio antigo. Aí eu conversando com o André, falei, André, vamos esperar a estruturação do portal, essa migração inclusive da plataforma, para que a gente não produza material e presenteie os nossos, né, amigos e afins, e de repente a pessoa vai lá fazer uma propaganda, a pessoa ao vivo, lê aí o QR Code, igual nós fizemos lá na galera do Talking 03, um beijão pra galera que faz um trabalho bacana também aí. E aí não abrir o portal, né? Ou seja, a gente ia desprender material, tempo, os nossos recursos milionários, que o portal que já é tá muito ali. Dinheiro, né? A gente tá quase já fazendo oferta para comprar a Globo News, né? A gente vai abrir no mercado de ações, tá? Abrir na bolsa. Nasdaq. Vamos abrir primeiro lá em Nova York. Capital aberto. Capital aberto. E essa é a justificativa. A gente está em débito com você e com alguns outros amigos que nos convidaram. Mas, gente, ó... 2023 está chegando, vamos fazer Natal, canecas novas. A gente aceita. Tá Natal, bom? a gente vai canecas para presentear aí os amigos que convidaram. A minha resposta que eu tinha dado aqui bateu com a dele? Não, em gênero, número e grau, talvez. Foi perfeito, não nem foi? foi ensaiado, hein? Nem foi ensaiado. Eu falei pra eles que era a questão da mudança do domínio, da nossa plataforma, né? Pra gente imprimir e ficar bonitinho. Eu nem vou discutir subdomínio. Tá bom? Vamos Tá deixar tudo do jeito que dominado. tá. Ano que vem tá Mas aí. os links antigos de quem acessar, ele automaticamente transfere pro novo, Tá migrando, Se você tá migrando. Tá todos pro Cubatão, vai jogar. Ainda vai, tá, vai, galera? O domínio antigo tá ativo. Isso, mantém. É só um A redirecionamento. portabilidade está funcionando. Obrigado, filho. Quem cuida do nosso portal, da programação, desenvolvimento é o meu filho. Júnior, um beijo grande. Era para estar te buscando hoje na rodoviária, não deu.
né? Devido à questão de Ih, trânsito vai aí, cair. atraso. Mas daqui a pouco o pai tá chegando em casa pra te dar um beijo, tô com Portal muita vai saudade. cair. Te Já amo. testa aí, vê Vamos se tá, testar se tá no ar. Vamos ver se tá no ar aí, vai. Tem uma pisada dessa, o portal vai cair. Ah, cai não. Vamos lá pro TPC. A questão da utilização do Fundo blindado. fundo blindado. Usou, Andrezão tá bem por dentro desse usou, assunto aí. Cara. foi liminar, né? Teve a questão do mandado de segurança, houve a obtenção do recurso, foi para o agravo liberou e agora foi para o mérito e... Então, Que legal. lembra que a gente já tinha conversado a respeito, porque assim, pessoal, quem é advogado sabe que existem as instâncias, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o... Até o Vai até Thanos. Alguns se eu não me engano. malignos, algumas línguas Vai até dizem o que tem Thanos. até o 7º grau. É que nem Cavaleiro do Zodíaco, né? Tem 7º grau. O que acontece? Isso aí é a ação... A ação em si, né? O processo judicial começou por um mandato de segurança. Então ele foi julgado aqui embaixo. A gente já tinha conversado sobre isso. Semana passada ele falou. Eles entraram com mandado de segurança. O juiz entendeu que não poderia utilizar. Certo? Sim, deu a decisão, foi favorável a liminar. Isso, deu a decisão em liminar, impediu. A prefeitura recorreu e, em grau ainda de recurso para poder subir, foi concedido, foi tirado parcialmente a suspensão da liminar. Então foi permitido usar. Não, tudo bem, pode usar. Foi permitido. Não. Primeiro eles entraram com. Acho que foi um embargo que eles entraram para depois entrar com um agravo. Então, bloqueou de usar, liberou de usar, usou, isso. E agora saiu a decisão de mérito do mandato de segurança. Mandado de segurança. Como eu falei pra você, o juiz de primeiro grau já tinha entendido que não podia usar. Então, dificilmente iria mudar o entendimento dele. Mas, com a decisão que saiu agora de 19 de dezembro, abre prazo para apelar. Aí agora vai subir para o 2º grau. Porque entendeu? Houve o pedido, houve a liminar, aí houve a suspensão, aí houve novamente, o retroativo parou de se usar, e aí veio agora a devolução também, a decisão. E determinou a devolução, foi isso que a gente colocou. No mandado de segurança, o juiz decidiu que a utilização foi ilegal, declarou os decretos ilegais e aquilo que foi utilizado deve ser restituído aos cofres. Enquanto não se tiver uma decisão em um nível superior, o que está valendo aí é a legalidade agora. Aí eu tenho uma pergunta, André, você que está acompanhando bem a fundo. Determinou-se a devolução e, como o Márcio bem pontuou, né, não pode usar mais, né? Tem que aguardar ali a segunda instância, a decisão superior, ali em grau superior. Você, no seu entendimento, vai devolver? Ou você acha que... É porque é a pergunta, né? Determinou... Não está escrito que lei não se questiona, se cumpre. Deixa eu te colocar mais... Determinação judicial se cumpre. mais pimenta nesse negócio aí. Vai devolver? Quando houve a público utilização da primeira vez, que foram 2 vezes utilizadas, usou-se recurso de uma aplicação, certo? Que o dinheiro, no fundo, não fica parado lá. Sim, até porque ele precisa ter rentabilidade, senão ele perde poder. Então, se resgatou de uma aplicação. Quando você resgata uma aplicação, você tem prejuízo. Exato, já tem prejuízo. prejuízo. Veio novamente a segunda utilização que resgatou novamente de uma... Mais um prejuízo. Mais de um prejuízo. Então, nós temos o prejuízo do resgate, a responsabilidade quanto a esse resgate e a devolução do dinheiro. Isso. Tudo isso está decidido agora nesse mandato de segurança. São perguntas bem, bem complexas. Veja, primeiro, nós não sabemos aonde está o dinheiro. Nós não sabemos. Aonde foi utilizado. Não. Aonde está o dinheiro? Se está num colchão, se está numa gaveta, se está em uma aplicação ou está em várias aplicações. Nós não sabemos. Certo. Suponhamos que a informação de coxia é que está em várias aplicações. Segundo, do primeiro pagamento a gente não sabe de onde saiu. De qual aplicação? Exatamente. De qual aplicação como também pode ter saído de uma conta corrente da Caixa. A gente não sabe, essa informação ninguém passa. O dinheiro do fundo, ele está em contas, em aplicação. Ele não pode estar em... Márcio, a gente não sabe, Márcio. Você vai justificar. Não, a informação que tu tem é que então, realmente são aplicados. Então, somente aquele valor que é o que gira das arrecadações que é o que vem do INSS, dos recolhimentos que o fundo, que a Caixa tem,
referente à massa 2. Sei, é o repasse, né? Repasse, o repasse esse vai chegando ali mensalmente. já vai pagando. Já vai, e fica ali depois, vai pagar. Então, partindo da premissa que tirou o dinheiro do que estava aplicado, aquilo que retirou houve uma perca. E a Sim, aplicação tem que não é repor. aplicação de 30 dias. Então, Não, é tudo de médio e longo prazo. Então, isso- tudo mercadológico. tem que repor. Com relação à decisão, gente, todo o processo judicial, quando sai a decisão, a sentença, abre-se o prazo de 15 dias para apelar. Sim, apelação. E quando você entra com uma apelação, você aplica o efeito Efeito suspensivo. O problema desse caso é que não foi um processo judicial, foi um mandado de segurança, já impedido de caráter liminar pela Imediata, ação urgência, imediata. né? Pelo fumo bonus iure, né? Fumaça do bom direito, tal. Periculo in mora. Certo? Tava aqui no Isso é É, o nosso- quem Tá fez- enrolando o no nosso- latim pra não responder. Não, Olha, não, nosso- quem fez direito sabe o que eu tô falando. Mas Porque quem não fez direito... O nosso... vai ter Ô, Márcio, você viu é uma como... liminar. Você viu como o TPC Notícias tem um suporte jurídico É, bom? arcabouço. Vem? Um arcabouço jurídico. Vem pra cima. Meu Deus. Arcabouço. Rapaz. Um arcabouço, Eu digo que a gente gente. toma cuidado porque é o seguinte, a gente também tem contato com o pessoal que é da Caixa, né? A gente conversa muito, troca muita ideia. Quando saiu a decisão primeiro de não aceitar o efeito suspensivo do agravo, saiu primeiro, se eu não me engano saiu semana passada. Sim. Pra, então depois o juiz vir e decidir dia- o mérito. O juiz mantém-se, a ANIT proibiu utilizar e falou para voltar. Aí em mérito ele decidiu Decidiu em pra mérito. mérito. Ou seja, está decidido que é ilegal. Mas a prefeitura ainda pode recorrer. Márcio, opinião minha se eu fosse opinião jurídica, tá? Vai lá no opinião juridiquês. jurídica. Veja, se a prefeitura não recorrer, ela admite que cometeu uma ilegalidade. Sim. Isso se desdobra em... Crime de responsabilidade? Exatamente. Exatamente. Improbidade administrativa. Já segue, devolve e ainda vai ter os culpados Porque dessa situação. a galera não vai deixar passar quieto. Quem disse que Ô, vai André, deixar mas, passar? mas aí Quem mesmo disse? que incorra em Dando crime nos de dias, horas, responsabilidade, minutos. improbidade, a gente já tem visto aí, você até falou outro dia que dá pra pedir música no Fantástico, né, das questões que Os impeachments, né? quando vai lá pra Câmara lá pra votar, cassação, Não, mas impeachment é, e tal. mas é diferente. Porque o crime de responsabilidade, ele de novo provoca, né? Ele não é que vai pra lá Exato. automaticamente, mas ele provoca o cenário político local daquelas que se declaram oposição, quer seja quem tem cargo, né, em mandato exercendo, ou até mesmo quem não está exercendo, de dizer, opa, mais um crime aqui de responsabilidade, vamos de novo protocolar mais um pedido. Pode acontecer? Mas Pode acontece acontecer que pedido de impeachment? Sim, Claro de que novo, pode. por base nisso aí? Pode. A votação Meu, na fizeram Câmara. pedido. Desculpa, Márcio, Sim, se cortar. perdão. Fizeram pedido de impeachment por mau comportamento. Ah, tá, da questão lá do prefeito e o vice? Exatamente, por mau comportamento. Ou seja, você, cidadão, você pode entrar com pedido de impeachment, você não é proibido. Você tem um título de eleitor, você tem um. A Lembrando- questão está na fundamentação. Lembrando que a votação na Câmara é uma votação política. Sim. Vamos Sim. pegar Não é aqui, técnica nem jurídica, vamos é pegar política. uma outra situação. Digamos que você tem a sua conta com apontamentos pelo Tribunal de Contas e vai para a votação na Câmara. A Câmara aprova. Aprova mesmo o Tudo tribunal bem, aprovou. reprovando. Só que isso não quer dizer que não vá seguir o trânsito. Vai para o Ministério Público. Sim. O Ministério Público pode dar uma Continua canetada. caminhando, Vai né? continuar caminhando. A votação na Câmara ela é política. Sim. Nós vamos ser controlar as contas, condenar as contas dele e tudo mais. Se está em mandato, já teve conta condenada. Só que nunca acontece. Que é- Você não, mas vai o que votar a conta do primeiro ano do atual mandato, você vai. Não, isso aí é. Mas o que o Julimar está perguntando, a questão do crime de responsabilidade, é diferente do pedido de impeachment. É bem diferente porque se for, se a sentença transitar em julgado, A né? pessoa fica sem os direitos políticos, você quer Não, dizer? não, pera aí. Olha como o negócio é complicado, veja. Então falando do fundo blindado. Certo. A última decisão que nós temos é que foi declarado ilegal. Ilegal, vai recorrer. Ainda tem prazo de 15 dias para recorrer. Vamos supor que não recorra. Tá assumindo Não a recorreu, ilegalidade. a sentença transita em julgado. Ano Aí novo, sim Natal, Ano Novo, caracteriza. esqueci de recorrer. Pronto. Aí sim caracteriza o crime. Mas alguém tem que entrar com pedido judicial, não na Câmara. Entendi. Normalmente a pessoa vai entrar tanto na Câmara quanto no judicial, que é para Se poder ter. entraram com mandado de segurança, pedido judicial é líquido certo. Não, isso já tá no gatilho. Ah, com certeza. A É, pasta tá já tá gatilho. montada, né? Esses Ação e reação. Exato. Agora, a prefeitura provavelmente vai recorrer, mesmo que ela venha e recorra, em segundo grau, ela pode tanto reverter totalmente, Sim. como ela pode reverter parcialmente, tirando Ou não reverter nada. ou não reverter nada. Eu digo, como assim? Se ela reverter tudo,
ela passa a ter razão. Ela pode reverter parcial simplesmente para poder tirar a responsabilidade criminal. Entendi. Tá? A mudança da lei de improbidade administrativa que aconteceu em 2021... Ah, eu não sabia essa mudança que você vai citar? A mudança diz o seguinte, do dolo, a questão do dolo. Ah, eu não tive a intenção. Pra você não cair em inelegibilidade. Sim. É simples, né, de entender, né, gente? Vocês estão entendendo? A forma que você explica, o nosso jurídico é muito Depende didático. do dia, deu pra entender. da hora, do momento, de acordo com o gênero 4 das forças. Exatamente. Ele tá falando de Agora, se for tá? confirmado em segundo grau, se prepara que lá vem porrada. André, mas ainda cabe a terceira instância, né? Mesmo se confirmar em segundo grau. Depende. Sim. Os ministros agora, ano que vem, acho que é o PT que assume, né? Quem? O PT que assume, A indicação dos próximos ministros? Olha, eu posso fazer um comentário pessoal, assim. Tem gente que fala assim, olha, eu particularmente. Cara, quando você fala eu, já é particular. Então eu vou fazer um pessoal. Pra não ser redundante. Pra não ser redundante. Com o atual cenário político, não pense que vai ter improbidade administrativa. Não vai ter. Liberou geral. Eu falo pra todo mundo, Márcio, que liberou geral. André, tá? eu costumo dizer o que vai ter vai ser perseguição. É diferente. Não vou nem falar pessoalmente. Eu entendo que no caminhar por esse mundo, pode dizer, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa. Tu vai ver coisa, tu vai ver. É isso aí. Tu vai ver coisa, tu vai ver coisa. E agora? Tá vendo coisa. É uma questão de interpretação, né? A gente tem casos aqui na cidade, por exemplo, de ex-presidente da Câmara, que teve as contas reprovadas, mas não ficou caracterizado o dolo. Entendeu? Então, ou seja, então ele não se torna inelegível. Então, aí tem toda uma situação que eu mando para o projeto pedido dizendo que eu estou com dificuldades financeiras. Aí depois eu mando o projeto para implementação dizendo que eu tenho superávit. Foi aí que ele que deu o problema, foi aí. Porque entendeu? É o seguinte... Porque, assim, eu digo que não tenho, eu recebo. Aí eu não vou receber, então eu vou dizer que eu tenho superávit. Vem cá, o que você tem? A justificativa para utilizar é que não tinha dinheiro para poder pagar, fazer os pagamentos. Normalmente, se você não vai deixar de pagar o aposentado, vai lá, pega o dinheiro e paga. Mas é o seguinte, no parecer do Ministério do Trabalho, que deu favorável à utilização, ela fala que... Acho que tá acabando o tempo, né? Acabando o tempo? Não, pode seguir. Não? Pode seguir. Sei que tinha acabado o tempo, mas ficar puxando assunto aí. Não, pode seguir. Pode. Na decisão que favoreceu o pode município estourar o pegar teto do dinheiro, tempo. Pode estourar? Tem uma PEC do estouro do tempo aqui na Virtual News. PEC do estouro. Na decisão, no parecer, na verdade foi um parecer do Ministério do Trabalho, disse que podia utilizar porque a carga que a Previdência em Cubatão sobrecarrega as contas. Isso prejudica as políticas públicas. Tá? Isso é bem polêmico. O que acontece? Foi com base nisso que ele disse que não tinha condições de pagar, porque não tinha dinheiro, senão ia faltar do outro lado. Depois que você terminar teu raciocínio, eu queria te fazer uma pergunta ainda. Foi do outro lado. Só que ao mesmo tempo é assim, para a Caixa de Previdência disse que não tem dinheiro. Mas para a Câmara mandou aquele projeto de lei dizendo que tinha um superávit. Ninguém entendeu. Exato, é contraditório. Ou é déficit ou é superávit. Porque geralmente o que a gente tem conhecimento é de que quando você está com uma dificuldade financeira, você tem a condição de você começa a eliminar os gastos. Cortar a gordura. Você tem que manter aquilo que é estrutural. Chegar a um determinado momento, digamos assim, você chegou num colapso, teve um problema no polo, nós tivemos uma situação, colapsou e o orçamento reduziu drasticamente. Exato. Você tem a liberdade de começar a realizar demissões. Sim. Aqueles que não são concursados, os que estão em período probatório. Você abre a possibilidade de todas essas demissões. Em Cubatão, aqueles que não têm estabilidade. Então, você começa a fazer isso porque você precisa de ações diretas para manter essa questão. Ponto. Então, quando você justifica isso, há um entendimento. Só que cabe recurso, cabe entendimento do judiciário, vai subindo as instâncias, e aí é aquela questão, né, da análise de um desembargador, de um tribunal, e aí vai para a última instância, pode chegar à última instância. Isso pode demandar tempo, sim, ou pode ser rápido. Sim. Não, rápido não é não, cara. Vai demandar tempo. Ser rápido, você acha que é nos próximos 12 meses?
Isso seria É rápido. Nos próximos se 24 tratando de meses judiciário seria normal. brasileiro. Não, por causa do assunto. Assunto. Por causa do assunto. 12 Eu meses queria- seria rápido. Eu queria fazer uma pergunta pro André, mas se o Márcio também tiver uma opinião, seja bem-vindo. Colocar um pouquinho mais de lenha nessa fogueira de Natal para aquecer a lareira do Papai O Noel. velhinho vai descer queimando. Quentinho, aquele mormaçozinho ali na chaminé. Ô André, quando a Caixa ela fala, né, o poder público fala, olha, a gente precisa usar aqui o fundo porque nós não temos recursos para arcar, né, com a massa. Seria essa falta de recursos, se realmente não tem, né? Que você depois falou que tinha superávit. Seria essa falta de recursos, pelo menos do questão previdenciária, da Caixa da Previdência, uma consequência da falta de renovação e de chamamento, de concurso público, porque a Caixa ela vive da questão arrecadatória do servidor em atividade, correto? Me corrija se eu estiver falando besteira. Perfeito. Então, assim, se a minha máquina tinha X mil servidores, e aí uma galera foi ficando doente, aposentando, né? Foi indo para a massa aposentada ali, inativa. E a ativa, ela não tem um número suficiente de manter aquela que está ali, né? Não está mais na atividade. E aí nós temos terceirização de tudo, né? No município. Terceirização, quarteirização, tá indo quase para quinteirização. Exato. Esse é o reflexo que a gente está colhendo hoje, porque é um dos, né? Porque nós temos um déficit muito gigante, né? De concurso público, porque a massa né? 3 contribui para com a massa 3. A massa 2 que contribui para com a massa 2. Deixa eu até colocar ali... Um dos problemas, é o que ele falou. Se você abre concurso hoje, entrar pessoas novas hoje na prefeitura, elas não vão contribuir para a massa 2, para eles pagarem. Massa 3. É para a massa 3. Inclusive, deixa eu colocar até mais um pedacinho dentro no meu enunciado da pergunta. Tem uma galera que já foi aprovada em concurso, inclusive na área da saúde, que não foi chamada. Né? Isso não resolve o problema. Não resolve, mas nem alivia? Não, nada. de forma alguma, por causa dessa dinheiro... questão de que vai contribuir só para outra massa. É a segregação de massas. A questão, Márcio, é assim, olha, veja. Cubatão tem algumas distorções que não é segredo de ninguém, né? Todo mundo sabe disso, que foram as incorporações, os anuênios, biênios, triênios, quadriênios, aqueles ênios que foi incorporando ao salário do cara da ativa, mas em muitos casos não tinha uma contribuição compatível. Entendeu? E quando o cara se aposenta, ele se aposentava com a integralidade. Então, é como se durante a vida ele contribuísse por um salário mínimo, mas recebesse 10. E quando aposenta, tem que ser com 10. Se há essas distorções, judicialmente o que pode ser feito? Nada. Porque direito adquirido não se discute. Mexe, então. Vai discutir, vai ficar. Aí eu trago isso como justificativa. Mas resolve? Não resolve. Agora só aquilo pra assim, poder... ó, já foi. Abraço. Agora eu vou fazer uma pergunta mais delicada. Já que ele deu uma opinião dele pessoal. Bem pessoal, né? Agora eu vou pôr o André na berlinda. Papai Noel vai desviar dele. André, você disputou aí eleições municipais. Puxa, agora você disputou eleições municipais. Colocou gás na Tudo lareira, bem que na posição de vice, né? Tive o privilégio de participar ao seu lado aí dessa disputa. André, o André, se ele tivesse sido eleito, ele estaria hoje no 2º ano de mandato. Ou você tem uma ideia de como resolveria esse problema você no exercício? Mas aí ia ter o impeachment do... Né? Segundo informações, em janeiro ele já saía. Segundo informações, o André era vice na candidatura, mas na primeira semana de janeiro ele ia ter o Cadu, é brincadeira, hein, Cadu? Não, que isso aqui em Cubatão é natural. Tá? Mas você hoje, na sua visão, tá? A pergunta é essa. Se você hoje, com o candidato a prefeito da sua eleição ali, tivessem sido eleitos, qual seria a solução a curto prazo? Posso só colocar uma pipoca? Pode, põe aí uma pipoca. Se tivesse sido eleitos e ainda continuasse no diálogo, dialogando, utilizando até os mecanismos já, os WhatsApp da vida, né? Se ele tivesse sido eleito, estivesse aí no Cadu no poder e você dialogando com ele aqui, né? No WhatsApp. Márcio, veja. Olha como o assunto é complexo. Tem, eu falo com ele direto. O assunto é tão complexo que o pessoal tem que entender o seguinte: existe 670 milhões que é da massa 2, que é o dinheiro aplicado. Descontando esses valores que foram pagos agora, acho que outubro, novembro e vai ser dezembro ou não, tá?
O problema é o seguinte, nós não temos mais servidores para poder aumentar a contribuição, não tem como. Mesmo que você chame o pessoal que está na reserva esperando, eles vêm para a massa 3. Então, não resolve o problema fazer mais concurso público. O problema está na aplicação. Precisa ser feitas aplicações que sejam mais rentáveis. Vamos voltar aqui? Vamos voltar aqui. É a única saída, ou a mais polêmica de todas, que ninguém tem coragem de falar. Chamar os beneficiários e pedir para que aumentem a sua contribuição. Vamos colocar uma outra. Isso que ninguém cogita. Vamos colocar uma outra situação. A inativa, desculpa, Márcio, a parte que está inativa, chamá-los para poder falar, ó, vocês vão precisar contribuir um pouquinho mais ou voltar a contribuir para ter poder sustentabilidade do fundo. Vou fazer uma pergunta agora. Na sua visão, só tem esses dois caminhos. Dois caminhos. E não tirar dinheiro, pô. Não, vamos pegar um terceiro caminho aí. A prefeitura, quando ela tomou dinheiro emprestado da Caixa, foi de onde? Essa é uma outra dúvida que tem. Segundo apurado, saiu da Caixa Saúde. Saiu da Caixa, não saiu da Caixa Previdência? Não, saiu da Caixa Saúde, mas durante o período eles mudaram a lei, aí o dinheiro que voltava para a prefeitura, ao invés de voltar todo para a Caixa Saúde, ia um pedaço para a Caixa Previdência. Então, aí a pergunta, se a prefeitura pagar o que deve, se chamar, aí resolve? Se pagar tudo, resolve. Mas não tem dinheiro. Márcio, veja, ó, gente. Mas não teve superávit? Não, mas veja, gente. Voltamos. Então. Ó, sabe o que acontece? Caraca, para que a Caixa se torne autossuficiente, certo. Segundo o último relatório atuarial que eu tive acesso, de junho agora, bem o fundo precisa ter 2,9 bilhões. Não, bilhões não, bilhões. Não, bilhões. Não, bilhões é muita coisa. Bilhões você consegue um orçamento para pagar todo mundo. Pô. Não, Márcio, esse. Não, porque a rentabilidade do fundo é que paga os recursos. Se eu tenho 2 bi, cara, 10% tem que chegar a isso. Uma situação de 10% disso... 2,9. Eu tenho 290, tenho 300 milhões de rentabilidade mês. Então, aí você tem que brigar com aí matemática isso me dá atuarial. 3 bilhões de rentabilidade ano. Sim. Não. Ou seja, você vai ter autossuficiência para manter as contas em dia, né? Tudo, você mantém tudo. Márcio, não, 3 bilhões por ano, você tem mais do que o orçamento do município. Exatamente. E aí, de onde que sai o dinheiro? Segundo projeções que a gente está indo aí, que o município vai ter que continuar arcando, meu amigo, é mais uns 50 anos a prefeitura bancando. Mas vem cá, eu não entendo que seja André, esse valor. Mas não vai chegar um momento que vai colapsar? Não, mas vai chegar um momento... Colapsar aonde? Mas, na Caixa. André, vem cá. A Caixa já está colapsando. Não, mas colapsar ao ponto de não conseguir pagar ninguém. Você não vai pagar durante 50 anos. Tá... Tem pessoas que estão com 70, não chegam a 120 anos. Ô, Márcio, porque do jeito tem que muita tá gente para aposentar. Márcio, porque não é só o contribuinte, tem o pensionista. Ô, Márcio, porque mas ninguém vai chegar a 120 anos. Mas ainda tem mais uns 40 anos pela frente ainda, Márcio. Tem gente que não aposentou, Não, mas 40 anos de quê? Quem não aposentou ia da Massa 2, já não tá com 25 anos de idade. Não, mas deve estar com 60, 65 no máximo. E você quer que chegue todo mundo passe de 100? Eu quero que chegue até os 150 anos. Eu quero. Quem não quer, as finanças públicas. Toda. Eu quero vida longa a todos. Eu queria que todo mundo tivesse 120 anos, mas não vai ter. Quando eu perguntei se vai colapsar, no sentido, eu sei que já está um colapso, tá, gente? Eu sei que o servidor público, já tá, principalmente o inativo, está sofrendo. É o sentido de não ter como pagar. Então. Porque do jeito que a conta tá, só tá para entender assim, assim, tiver como tá só pagar, tirando do pote. Se não tiver como pagar, não tem... Vai chegar hora que o pote não vai ter recurso. É responsabilidade do ente. Então, assim, vai complementar. É 16, eu tenho que mandar 12 todo mês. Gente, esse assunto vai complementar. É muito... Só que se não tiver fundo, se não tiver nada, não tem dinheiro. A prefeitura vai ter que arcar com 100%. Com 100%, acabou. Exatamente. Acabou. Tá. A então, lei assim, se eu mexo agora, eu tô lascando a cidade daqui a 10, 15 anos. A lei obriga, se o fundo esvaziar total o pote... Não, se o fundo esvaziar, não. Já obriga todo mês a complementar. Para poder não deixar esvaziar. Já é lei. Para não mexer. Para não mexer. Agora, se você vai mexer, daqui a 20 anos o cara chega lá, e aí? Não, será que o André sabe dizer pra gente como tá a questão de serviço de saúde pra essa galera? Porque problema da Caixa Previdência. Essa galera teve um período na gestão de um outro governo que... os convênios, né, as clínicas, os laboratórios não estavam atendendo. Não, deixou de atender, não tinha repasse, não tinha repasse. Porque voltou a pagar agora. Pagou os fornecedores, ou enviaram recurso, pagou os porque, gente, com saúde não se brinca. Já não se brinca com a sobrevivência deles, que depende da aposentadoria. Aí o cara já está né, já tá aposentado, ou seja,
como você apontou, a idade já não é mais jovem. Tem e aí direito. vem os problemas de saúde, né, mais constantes. Você precisa fazer exames, consultas, Perfeito. cirurgias. Chega no momento da sua vida que você né? vai... E aí, agregar. como tá isso hoje? Como é que tá isso hoje? Que é a Hoje, saúde? é. A saúde tá com voltou- problema. A saúde ela tem um Tá com problema, problema. chamado o Tem orçamento. um monte de clínicas na rede Que que, não não tá atendem. atendendo. A questão é demanda e orçamento. O orçamento da saúde ele vai bem até um determinado. É difícil. A vida do servidor público aí, tanto ativo quanto inativo, tá... ao segundo quadrimestre, próximo ao terceiro quadrimestre. Quadrimestre fica bonito, né? Não, mas é quadrimestre mesmo. Então, é o terceiro quadrimestre do ano. E aí já começa a faltar recurso, porque a demanda é grande. E o que acontece nesse momento? Há, então, a questão do atraso do pagamento, a suspensão do serviço. Retoma-se o pagamento e aí libera-se o serviço. Lógico, não, urgência e emergência se mantém. Os outros acabam sendo suspensos. O que acontece? Há necessidade de um trabalho para que Márcio, tenha extensão Márcio, eu sempre durante o defendo. ano. Mas doença não escolhe dia nem não, nem não hora. Não é isso, não é isso. Então, mas doença não escolhe dia, mas nem hora, mas eu posso fazer uma piada? Posso fazer uma Depende. piada? Se for uma piada Fazer uma leve, piada pra todo mundo der rir. risada, Respeito. senão- Vou todo tentar mundo fazer dê que todo mundo risada. ria. Não, você tá? vai virar advogado do diabo. Não, porque parece que eu tô defendendo, é, né? Eu não tô vai virar defendendo. advogado do diabo. Eu tô dizendo o seguinte, no dia do jogo da seleção, você ia na UPA, ela tava vazia. Opa, mas Não tinha... é pra rir. Não é pra rir. Mas isso é sério, Sim. certo? Então, não é a questão de que saúde não escolhe hora. Tinha agendamento para UPA no dia? A questão, não, mas não tem hora. Cara, saúde na não tem verdade, hora. Não tinha suspensão, não houve a suspensão. Mas a suspensão dos serviços, Mas essa hora que a gente André, está falando é de urgência e emergência. Mas não tem Pronto, hora, a o saúde portal não tem fechado? hora. Pronto, seu portal fechado? mas a própria prefeitura, ela emitiu aí autorização e eu recebi mensagens de gerentes de unidade básica de saúde informando, durante os jogos, inclusive tinha uma mensagem que era assim, e essa parece uma piada, que era assim, o Brasil tava nas oitavas, né, tinha vencido as oitavas, aí mandou assim, horários de funcionamento da UBS nos Jogos do Brasil, caso ele avance para as quarta semifinal. E vai avançar porque o Brasil é a nossa seleção. Tá escrito assim na mensagem. E aí as UBS não funcionariam naqueles horários. Poxa, se a gente vida. ficasse com doente. É essencial. como é que faria? Aí eu te faço a pergunta seguinte: UBS, uma situação, emergência, urgência, emergência, pronto, socorro. O PS provavelmente funcionou, funciona, né? funciona. Não fica Então, Vai uma outra pergunta. Agora Mas eu que você falei da colocou junto, UPA, eu não falei da UBS, falei da UPA. Então, mas tem que se manter. Eu vou fazer uma outra pergunta. Amanhã provavelmente é decretado ponto facultativo dentro do serviço público. Amanhã? Sexta-feira. Amanhã é sexta-feira, né, Tudo velho? bem, é véspera. Antevéspera. Agora, quem tinha agendamento na UBS, porque esse negócio foi decretado agora, o que sacanagem. faz? Suspende? E detalhe, volta pro final da fila? Pra onde, como é que fica? funciona essa vai fila? Pro dia primeiro, vai pra segunda-feira, e quem tá na segunda vai pra terça, vai pra quarta, vai pra quinta, não vai pra lugar nenhum? Então, qual é a responsabilidade? Qual é a prioridade? A questão né, também, aí, né? a Cabe questão essa aí pergunta. é que a Caixa ela precisa ter uma administração e gerência profissionalizada. É isso. Se você pegar a Caixa Saúde e a Caixa Previdência, você vai descobrir um monte de gato. A Caixa Saúde, que a gente chama de Caixa Saúde, na verdade é a Caixa Autarquia, que oferece um monte de outros serviços e dentre eles o plano de saúde odontológico. Do qual a prefeitura não manda recurso. Ela não pode mandar recurso. Como não manda? Claro que manda, ela Márcio. pode mandar alguns dividendos lá de pagamento, repasse. Não, não, o Mas plano de aquilo que é saúde- recolhido para a saúde, ela manda. Que recolhe em folha. Sim, então, esse é o recurso que a prefeitura manda para Não, mas pra eu Caixa. falando dos cofres públicos. Além disso aqui, vou mandar. Não pode. Não, isso não. Então, a prefeitura não manda. Para saúde. Ela manda aquilo que é debitado do funcionário. Que é o plano de saúde do servidor público é pela Caixa de Previdência. Isso aí. Entendeu? Agora. Veja, o fundo de previdência que trata da aposentadoria, ele tem que ser administrado. Certo? Alguém administra. Então. Quem administra? A Caixa de Previdência. Existe uma taxa de administração que a Caixa Saúde não cobra do fundo de previdência. Ou seja, a Caixa Saúde é credora do fundo de previdência. Perfeito. Agora, André, Entendeu? o salto Por isso que eu falo, tem de que 400 separar. milhões para 600 e poucos milhões, em um pouco menos de 3 anos, acho que desse salto, a gente tem que reconhecer o bom trabalho que foi feito. Exatamente. O bom trabalho. que melhorou, foi feito. A né? aplicabilidade, Melhorou. você tem um salto aí de dobrar quase 50% a mais. Sim.
Quer dizer, uma aplicabilidade, tem que ser Então, valorizado. essa informação, Márcio, eu gostaria muito de trazer uma pessoa do fundo aqui e espremer o cara. Fazer um suco Falando, de ô, quando Vamos ver se tinha em até tal 2023 data? nós temos essa Quanto tem possibilidade agora? de estar colocando. Eu acho que primeiro esse processo de utilização do fundo, ele tem que ser definido. pacificado. Porque a hora que definir esse processo de utilização do fundo, vai te dizer se vale a pena ter, se a gente recorre a esse assunto, ou se na verdade vira matéria vencida e acabou. Exato. Mas Márcio, infelizmente, voltando à pergunta Falar do do sexo dos Julimar. anjos ou falar de uma coisa Não, mas que o problema é o seguinte, enquanto você não melhorar a aplicação, a forma e profissionalizar a gerência da Caixa de Previdência, você Enquanto sempre não vai ter esse investir problema. em Bitcoin. Não, o Bitcoin é um tipo de aplicação. já tá dando cadeia, hein? É. Tem prisão, Peraí, não tô dizendo para investir, tô Não, dizendo pra fazer cuidado, aplicações. As cuidado, porque senão você vira causídico do inferno. Acho E que tá aí, falando, aí o cara vai, não, ouvir na rádio Não, logo, eu vou não, Bitcoin. não. Aí perdi uns milhões, né? Fiz uma aplicação, um investimento errado, perdi uns milhões e a culpa não é minha, a culpa é do cara o da André, rádio. do DJ, do cartório e da bolsa. Que sugeriu? Vamos chamar o superintendente para poder fazer vou isso. fazer isso. Então, gente, a questão previdenciária é dessa Bom, forma. vamos sair desse. Vamos sair no desse. arcabouço. Vamos sair desse manguezal. Vamos falar de coisa boa? Vamos fazer desse Vamos arcabouço. falar de Take Tem Pix. mais do TPC. Não, a gente abre lá, por favor. Aqui a Abre semana lá. foi meio Foi corrida. Foi difícil. Foi a semana. corrida. A gente falou a respeito do fundo blindado. Também teremos dia 31 de dezembro, né, de 2022. Eu fiz questão de colocar o ano, porque estão colocando só 31 de dezembro. Vai que a inauguração do Pier do Casqueiro sim, não sim. seja 31 de dezembro de Primeiro, Pier do 2022. Casqueiro. Uma Queima de maior fogos, queima de silencioso fogos ou não? da história. Ah, conforme eles dizem, só falou que vai ter queima de fogos. Eu acredito que seja silenciosa, Porque porque a tem uma lei- lei que É, proíbe. tem a lei Aí que essa proíbe, questão do tem a descumprimento da que lei, proíbe. isso aí. Mas também vai ter as feiras de artesanato, né? No dia. Vai ter artesanato e vai ter 2 shows. shows, né? Shows. Quem são os shows, você sabe? Ah, eu vi o nome das bandas. As bandas? São 2 bandas. São duas bandas. 2 bandas. Perfeito. E temos ali aí a Pier do matéria Casqueiro, Cubatão aprova a taxa de lixo, já falamos daquele respeito, Alexandre Oliveira já falamos a respeito, Kleber do Cavaco já falamos a respeito, Cubatão, Sandro Tem Ligeirinho, também a premiação por favor. do Thiago Cunha, né? Lá em Thiago cima. Cunha lá em no cima da Notícia em fotografia, Destaque. prefeito do perdão de pedido, já pediu perdão, Ainda já tá tá falando em aqui. destaque ainda. A audiência pública ainda está em destaque ainda. Vamos voltar lá para Lá no topo, Lá no topo, tem lá o- e tem o essa nosso que está assistindo amigo. a virtual. O Cubatense vence Oscar da fotografia. Isso. Parabéns aí. Parabéns aí mais uma vez pro Thiago Cunha, né? Que é prata da casa. Ano passado ele ficou ali quase, né? Entre os primeiros ali, quase pegou o Oscar. E esse ano ele conseguiu aí com um grande É a êxito. associação de fotógrafos? É uma associação da fotografia, ela é internacional, né? São vários fotógrafos que participam. Inclusive, esse prêmio ele divide, né? Ele divide o pódio ali com mais 2 fotógrafos. De Santos, acho que é Nayara Azevedo, não lembro, Nayara Andrade, meu Deus, me perdoe, Nay. Mas ela é uma fotógrafa muito conceituada também, que levou o prêmio junto. E tem mais um terceiro fotógrafo, né? O Thiago, o trabalho dele, eu sou suspeito de falar, porque eu admiro, né? Um cara que tem inovado muito aí na questão de fotografia conceitual. Mas o que mais me felicita é saber que a gente tem talentos cubatenses sendo reconhecidos. E queria aproveitar a oportunidade hoje, às 15 horas, no gabinete da Sala U. Tem uma Sala U, sabia? Eu não sabia. Sala U Fiquei onde? sabendo quando eu fui convidado. Aqui em Cubatão? É a sala do gabinete do prefeito. Eu fui receber uma ligação lá do pessoal da Secult, vou participar. Houve aí, né, a promoção de um concurso de fotografia de Cubatão, né, em comemoração aos 200 anos da independência, né, da cidade, do país como um todo. E aí teve esse concurso exclusivo para Cubatão, tá? Fotógrafos da cidade, amadores, profissionais, entusiastas. Teve essa questão aí e inclusive você tinha que comprovar na inscrição, com comprovante de residência, que você era munícipe. Tá. Participei. Queria mandar os parabéns para todos os colegas aí da cidade que participaram. Tati foi contemplada em primeiro lugar na fotografia patrimônio. Foram os temas patrimônio, né? Natureza e cotidiano. Cotidiano faz tudo, né? Ah, não, a Tati foi cotidiano, desculpa.
Patrimônio Atalaia, Renato Atalaia, que é um fotógrafo Renato que adora registrar o município de Cubatão. Ele tem um acervo gigante de fotos da cidade e ele foi contemplado nas 3 categorias. Parabéns aí, Atalaia. Patrimônio, natureza e cotidiano. E eu tive aí fui agraciado, tô feliz aí também, e fui contemplado aí na categoria patrimônio e na categoria natureza. E a cerimônia hoje de entrega da premiação vai ser no gabinete do prefeito, na sala U de Uva. Tá vendo? Parabéns a todos os que participaram aí. E a iniciativa também, né, da Secult. Legal. 11 horas mais 16 minutos, estamos chegando ao finalzinho do nosso bate-papo. Legal, foi bacana, hein? Márcio, eu fiquei te devendo gravar a mensagem de Natal aqui, não deu tempo essa semana, tá? Mas aproveitar. Tá, grava semana que vem. Aproveitar. Não, vou fazer o seguinte, eu vou gravar já pra 2023, entendeu? Opa, quando virar Natal, já vou deixar certinho. Vamos ser então, bem otimistas. Então, não, vamos, guarda na nuvem depois pra não perder. a gente vai aproveitar aqui depois do programa, ele vai fazer a mensagem. Eu não vou deixar ele aqui sem ele mandar uma mensagenzinha de Feliz Natal aqui. Não, eu vou dizer só Feliz Natal, bicho. Porque, ó, é o seguinte, Papai Noel não vem aqui. Papai Noel, ó, já vazou. Não, mas eu gostaria de agradecer de verdade, queria a parceria. Fiquei muito contente, hoje consegui trazer o Julimar. Eu que agradeço. É um parceiro nosso que a gente se fala quase todo dia. Pra cá, deixou o filho na rodoviária. Deixou o filho na rodoviária. Não, filhão, mas aí a culpa não foi minha. Tá brigado com o Mark Zuckerberg, você não sabe, né? Pô, Tomar Instagram, Facebook, WhatsApp. Passou 2 semanas aí bem complicadas. Você sabe o que fazer, né? Tá com tempo livre? O que tá acontecendo? Ninguém me liga, né? Ninguém me liga. O que eu vou fazer? O que tá faltando na minha vida? É o WhatsApp, o Facebook, o Insta e Face. Então, agradeço também a Maria Clara pela parceria e desejar a todo mundo que tenha uma ótima ceia de Natal, tá? Que vocês estejam próximos dos seus, né? Dos seus amigos, familiares, parentes e pessoas que vocês gostam. Eu sei que chega final de Natal a gente acaba se reunindo com pessoas que a gente não gosta. Dá um abraço e os 3 beijinhos. As mensagens de maldade. Pô, cara, me perdoa, o cara te fez mal o ano inteiro. Aí no Natal ele disse que baixou o espírito natalino e a gente desejar Feliz Natal. Alguns vão estar aqui, ó, pra você. Deixa eu só falar mais essa questão do perdão, que é muito importante. Pessoalmente, tá vendo? Eu particularmente não. Pessoalmente. Meu entendimento é que você perdoar não significa que eu não tenho que resolver a minha ação com Deus, com a espiritualidade. Exato. Você está me perdoando, dizendo isso aqui já não me afeta mais. O que você fez agora, você resolva com a vez. Isso. Outra coisa que eu Criador. costumo dizer do perdão, Márcio, é que perdoar não significa ser trouxa, né? Então, assim, você pode perdoar um mal feito, né, um desentendimento, mas se você reconhece que o convívio não dá mais, né, que socializar com aquela pessoa não dá mais, é um direito. É um direito. Perdoar é mostrar que aquilo não te afeta. Que você superou aquilo. Aquilo não está me vida que afetando. segue, né? Você superou, você Exato. não vai revidar, até porque o rancor ele faz muito mais mal para você do que para quem você tem. Levando para o juridiquês, é mais ou menos quando o cara entra no Ministério Público, você não consegue tirar mais ação de lá depois. Então, assim, para a questão, para o universo, para Deus, é uma condição de análise do que você fez. Ele levou para o juridiquês, eu vou levar para o Detran 3. Existe Detran 3? Dentro do Detran, agora, quando você toma ponto na sua CNH, ele some depois de 12 meses. Só que ele continua lá no seu histórico de pontuação. Porque tem a certidão de prontuário, que é aquela que é o seu histórico como motorista, renovações e suspensões. E tem a certidão de pontos. Antes, quando a empresa solicitava, né? Me manda suas 2 certidões, ponto e prontuário. Aí você tinha lá a de pontos, passou os 12 meses, zero. Você tinha certidão lá. Esse condutor não possui pontuação. Agora, digamos que alguns meses mudou. Você tem 2 certidões na de pontos. Você tem a certidão de pontos dos últimos 12 meses. E a vida pregressa. E você tem o histórico de pontuação. Sua vida pregressa. Não sai mais. Então é quase que isso, né? Perdoou você lá na sua infração. Você já quitou sua dívida, pagou sua multa, mas está lá no seu histórico de pontos. Aí é com Deus. Então, não sai mais, é permanente. Não faça nada daquilo que traga mal pro coração. É perigoso, hein? Entendeu? Traga mal pro coração. Não pode. Não, falando sério, né? Desejar a todo mundo tenha uma ótima ceia, né?
que é um momento de paz. A gente estava falando no começo aqui que a gente não está sentindo esse espírito natalino, né? Mas eu acredito que seja uma questão pessoal, local, regional. Você vai em outra cidade, você vê tudo decorado, né? Sim. As pessoas valorizando. Você vai que nem aqui a própria galeria que está cheia de árvore de Natal. Então isso quer dizer que o espírito ainda... O Natal tem que estar dentro, né, de você. Ainda Se resiste. você não tem ele dentro de você, você não consegue colocar ele. Você não consegue colocar para fora. Então... E você está notando a ausência de Natal em algumas pessoas, não em você. Exato, Exato. Nas minhas considerações chorou finais, agora, uma lágrima rolou. Eu queria ter gravado a TPC mensagem. também. Nas minhas considerações finais, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, André, meu camarada aí, pelo convite. Obrigado, Márcio. Queria parabenizar o Márcio pelo espaço. Fazia um tempo que eu não vim aqui. Adorei a decoração, aí o mini museu aí, tanto do áudio quanto do visual. Bacana, ficou muito bonito. Parabéns aí. Você tá um grande designer de interiores. Opa, né? Vintage. Parabéns pelo seu trabalho que você vem realizando aí todo esse ano, aí nos últimos 12 meses, dando espaço e voz a muitas pessoas e a vários temas. E eu acho que é isso, gente. O Natal, ele simboliza não só essa questão toda de Jingle Bell, mas como a gente sempre vai vendo, eu acho que simboliza mais a reciclagem de sonhos e de espíritos, como o Márcio abriu o programa. Se você não conseguiu fazer tudo esse ano, reescreva a sua listinha, não desista, seja resiliente, né? E desejar um Natal próspero para todos, nas medidas, né, de cada um, individualizando, porque a gente sabe que vai ter ceias fartas, como vai ter pessoas que as ceias vão ser menores e pessoas que não vão ter ceias nenhuma. Então, se você puder aí deixar o espírito natalino tocar no seu coração, aí pode ser uma pessoinha que você ajudar a ter um Natal melhor, faça. Isso vai fazer muito bem para aquela pessoa, mas certamente para você também. E desejar de coração, gente, um 2023 para todo mundo muito melhor do que foi esse 2022. Essa é sempre a nossa expectativa. Mas especialmente em se tratando aqui de Cubatão, eu quero desejar um 2023 melhor para você, servidor público, ativo ou inativo, que está passando por esse perrengue. Espero que essa questão se resolva o quanto antes e que você resgate a sua dignidade, quer seja financeira, quer seja, né, pessoal e de saúde, né? Porque saúde é vida. Então, um beijo no coração de todo servidor público de Cubatão, que independente das alternâncias de poder, segue ali trabalhando, prestando o seu serviço, doando o seu tempo, o seu conhecimento, para fazer a cidade andar. Eu costumo dizer que, eu falo da Nível Brasil, né, que o Brasil ele não tem como dar errado. Muita gente fala assim, não, mas o Brasil já está dando errado, muita coisa está degringolando. Mas eu falo assim que não tem como dar errado no total, de afundar a ponto de não resgatar mais, gente, porque tem lá o servidor público de carreira, que é o cara técnico, que é o cara profissional, que é quem realmente toca. Porque quando você vê as nomeações aí de alguns secretariados, né, nas esferas e de ministros, você vê que a pessoa não tem o menor currículo para tocar aquela pasta e as coisas às vezes vão e acaba dando certo. Quem colhe os louros é o cara que está no chefe, né, no poder ali. Mas ali nos bastidores, quem arregaça as mangas, quem trabalha, quem produz, quem faz a máquina, a engrenagem funcionar, é você, servidor público. Portanto, Feliz Natal para você e um bom 2023. E, amor, um beijo grande para minha esposa, que eu amo de paixão, e toda a minha família. Por falar em projetos, estou vendo o Gilmar aqui, lembrei aqui, ó. André Mesquita, tá mantido no meu projeto do ano que vem. Tava esse ano, a academia, tá mantido no ano que vem. Tá mantido. Projeto Verão. O projeto já começou, vamos continuar. Também a Patrícia lá, a Patrícia de Campoeira tá Excelentes mantido. Profissionais, tá mantido. Lá na Tim Mesquita tá mantido, com certeza. Agradecendo a participação do Julimar Gomes, do André, do Cartório de Derima. Vai mudar o nome. Vai mudar o nome. É foda, né? Rapaz. Você já foi. Ficou bom, você passado. Agradecendo a Pitica, né? Que colabora com a estada deles aqui toda da manhã. Mandar um beijo à minha mulher. Manda não, beijo, que você vai ver. Manda não, que Pete, você vai ver. Você é magnífico. Agradecendo a Maria Clara, agradecendo a sua audiência, desejando a todos um excelente final de quinta-feira, uma tarde de quinta aí. Tá chegando aí as vésperas do Natal, estamos chegando esse momento especial de nascimento de Jesus, né? O homem, o Deus, né? O verbo que se fez homem, para mostrar para o mundo, para o ser humano, que vale a pena ser diferente, vale a pena fazer as coisas de acordo com a lei do amor. Excelente quinta-feira, fique com Deus, daqui a pouquinho está à disposição no site
no canal, né? E também na rede social. E até amanhã com mais Virtual News, se Deus quiser.